sejam muito bem-vindos em mais um PactoCast. Hoje com um convidado super especial. Poderia dizer mais um convidado super especial. Conversei com pessoas hoje maravilhosas, com grande conhecimento, com uma participação no mercado realmente muito relevante e trazendo para vocês, cliente Pacto Soluções, e também para quem não é o cliente Pacto Soluções, conhecimento de referência de pessoas que realmente estão no mercado e conhecem da teoria e da prática. E hoje eu recebo aqui, com grande honra, nada mais, nada menos que Gustavo Borges. Bom, né? Medalhista, campeão, aquele cara que você olha para ele e acha que conhece há muitos anos, mas na verdade eu conheço da Rede Globo. Aqui é interiorano também, né? Do interior, quase mineiro, aí vai. Gustavão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Isso aqui é um bate-papo. Pessoal, nós estamos na IRSA Fitness Brasil, o maior evento da América Latina. Então vocês vão escutar aí pessoas conversando, barulho, som, faz parte do show, porque a gente realmente está inserido aqui num evento muito movimentado, que está maravilhoso. Se você não pôde vir esse ano, se preparem para o ano que vem, é muito importante, conexões, conhecimento, isso tudo transforma nós como pessoas e como empresários. Gustavão, muito obrigado por ter vindo. Fala um pouquinho de você, para eventualmente alguém que não conheça, mas eu queria conectar já uma primeira pergunta. O quanto do esportista, do atleta Gustavo Borges influenciou na tua decisão de como empreendedor, hoje na frente da MGB, não sei se outros negócios também, e como que hoje a MGB, a metodologia Gustavo Borges, tem ajudado as academias a performar mais, especialmente nesse mercado de natação? Bom, a natação ela fez parte da minha vida durante toda a minha carreira como atleta de alto rendimento. Eu sempre fui empreendedor do corpo, né? Então vinha com essa pegada de planejamento e objetivo, de fazer a coisa acontecer e muito na raiz ali, lá de Ituverava. Eu sou do interior de São Paulo, de Ituverava, meu pai empreendendo nos negócios, eu empreendendo dentro do esporte. E ao longo do tempo eu fui tendo essa relação, né, com a água, com o esporte e tudo mais. Num determinado momento da minha vida, a natação ela ia encerrar, né, que a gente passa por várias transições dentro de nossas vidas, né? A transição de atleta para empreendedor foi algo difícil na minha carreira. Você imagina o seguinte, eu estava quando eu estava fazendo a transição de carreira, né, a transição do esporte para outras coisas, queria fazer alguma coisa ligada à atividade física, queria que a água estivesse envolvida, eu queria estar próximo de pessoas. E aí, saúde, a saúde tinha que estar envolvida, né, dentro desse quesito de empreender fora das piscinas. Aí eu fui ser sócio de bar. Eu só não esperava isso. Estava esperando qualquer outra coisa, né, mas ser sócio de bar, né? E realmente foi um dos primeiros empreendimentos, fora outros empreendimentos que eu tive na minha vida como moleque, né? Vendendo jabuticaba na porta lá da escola, de casa, e fazendo uma coisa ou outra com meu pai ali, mas eu fui empreender na área de bares, né? E depois, ao longo da minha carreira ali de transição, né? Naquele momento de transição, que foi de 2000 a 2004, eu comecei a me envolver um pouco mais com academias e o mundo fitness. Certo. Que aí a gente acaba se conectando, né? Com a Pacto, com as empresas do setor e tal. Em 2002, a gente inaugurou a nossa primeira unidade. Então, eu tenho um sócio que é o Renato Ramalho, que foi meu primeiro sócio dentro desse segmento. A gente estava buscando fazer alguma coisa ligada à atividade física. Aí sim, né, o sonho se tornando realidade, educando por meio do esporte, educando por meio da natação. E começou a fazer sentido aquilo. E a hora que você começa dentro desse segmento aqui, que você conhece, acabou de falar, estamos na IRSA, né? Inclusive, um prazer estar aqui com vocês, numa empresa de tecnologia tão presente dentro do nosso setor, né, do setor de academias, e que trouxe uma profissionalização completamente diferente do que a gente tinha lá em 2002, 2003, 2004. Né? A tecnologia não estava tão inserida no nosso dia a dia. Hoje, se você não tem a tecnologia a seu favor, você está para trás dentro do seu trabalho. E quando eu comecei com a academia e depois veio a metodologia, a gente construiu e a gente constrói hoje soluções para a gestão aquática dos nossos clientes. Então, por mais que a gente atenda até o fim da linha, que seria o aluno, o aprendizado aquático, né? No fim a gente quer que a turma aprenda a nadar. Perfeito. Dar braçada, nadar os 4 nados, salvamento aquático, que é um item muito importante, né? O educar por meio da natação, porque quando você fala de educação, você traz a questão técnica, comportamental e cognitiva, então você tem todos os elementos ali que ajudam os pais a se conectarem com a atividade física. Perfeito. O professor ele faz essa parte de condução do aprendizado dos clientes. O gestor ele contrata o nosso negócio para que a gente possa, eles nos permite estar lá dentro para que a gente possa ajudar e contribuir com o negócio dele.
Então essa paixão, ela veio muito disso, né? O espírito empreendedor de fazer alguma coisa e o esporte e a natação inserida nesse Bacana. tema. É muito legal ouvir você contando assim, porque fica nítido a existência de um propósito pessoal dentro de um mundo organizacional. Ou seja, primeiro um propósito muito claro, para depois um negócio. Infelizmente, a gente vê que muitas empresas não são montadas assim, né? Você pensa primeiro em uma realização financeira para trabalhar e depois é que você vai descobrir se você tem aptidão e um propósito legal para aquilo. Isso acontece muitas vezes até mesmo no nosso segmento Fitness e Wellness. E é muito legal, hoje nós da Pacto somos muito apaixonados por propósito, por querer e viver acreditando em algo muito específico. A gente consegue falar isso com muita clareza. Hoje, por exemplo, o nosso propósito é trazer para o empreendedor, empresário no mercado Fitness e Wellness a melhor performance em gestão, melhor performance financeira e melhor experiência para o cliente na ponta. Perfeito. Porque a gente sente que isso é uma necessidade muito gritante nesse nosso segmento, entregar uma experiência diferente. E eu acredito muito que a MGB faz isso pelo empresário também fitness, que é entregar uma experiência planejada. Ou seja, um treinamento para o professor e uma experiência para o aluno, não é verdade? Hoje, um aluno que entra numa escola de natação que tem o MGB tem toda uma experiência planejada, desde bebezinho até saber fazer aí todos os nados, os 4 nados, como você comentou, não é isso? Você está falando de propósito, né, de empresa, o propósito da jornada que facilita muito o caminho que você segue e onde você quer pisar, né, ao longo da sua jornada. Mas talvez para as pessoas falarem, pô, propósito, uma palavra assim, meio que, às vezes é meio difícil de você identificar, né? Que parece que você precisa ter uma frase bonita, parece que você precisa ter algo assim, ou descobrir, né, um negócio que você ainda não descobriu, pode deixar a turma meio louca. Então, vamos simplificar um pouco a palavra propósito e falar mais de clareza daquilo que a gente quer. Perfeito. Porque a hora que você fala de clareza, você está falando de objetivo, você está falando de um sonho, você está falando de onde você quer chegar. E aí, se você consegue criar uma frase que tenha relação com isso, beleza, facilita a tua vida em termos de estratégia de negócio, onde você vai investir dinheiro. Pô, você não está nessa direção aqui, você não investe, você vai para outro lado. Então, o meu modelo é educar por meio da natação. Então, a natação ela tem que estar inserida. Perfeito. Então, atividade física, a natação é uma atividade física, beleza, mas o meu propósito, né, o nosso trabalho está ligado à natação. E quando você tem clareza daquilo que você quer, é um dos grandes pilares de alta performance. Né? Por exemplo, eu estava até falando aqui no nosso evento da CAD hoje, né, que a gente estava tendo hoje de manhã, e é muito papo porque é muito fitness, né? Então é sempre fitness, fitness, fitness. A gente tenta puxar nossa sardinha aqui pro lado da água porque é onde realmente faz sentido pra gente, onde a gente está no nosso DNA. Quando você não tem clareza naquilo que você quer, qualquer direção serve, qualquer coisa vale, né? Então as pessoas, uma das grandes perguntas, o pessoal tem uma piscina só e pergunta, que temperatura de piscina eu preciso ter? Aí a próxima pergunta é, quem que você quer atender, né? Que tipo de cliente você quer atender? Você só tem uma piscina, como se fosse uma sala de aula, né? Um espaço. Aí a pessoa responde, não, eu quero atender de bebê até adulto. Quero atender todo mundo. Aí eu falo, então põe qualquer temperatura. Você vai deixar alguém... Você vai desatender alguém. Então coloca qualquer temperatura, coloca do jeito que você quiser, né? Qualquer direção serve quando você não sabe mais ou menos para onde você está aí. E às vezes está tudo bem você não saber exatamente aquilo que você quer, mas começa eliminando aquilo que você não quer. Perfeito. Pô, aí você começa a eliminar, você começa a escolher seu cliente, você começa a escolher as atividades que você vai ter ali dentro. Que fica uma questão frenética do gestor, né? Hoje em dia, ou no geral, né? Aquela ansiedade. Aí você vê lá uma Smart, depois você vê um estúdio, depois você vê o CrossFit, depois você vê uma academia que tem todos os negócios. Aí o gestor ele fala assim, o que eu vou ser quando crescer? O que eu quero? O que é você quando crescer? Qual é o caminho que eu quero seguir? E aí começa a tomar decisões equivocadas, né? Então, atende seu cliente, faz um negócio de maneira simples, organizada. Perfeito. Se você tem uma sala só, o que você quer pôr lá dentro? Né? Se você tem uma piscina só, é infantil, adulto, escolhe um. Perfeito. Aí se não der certo com o adulto, beleza, já não escolheu esse público. Perfeito. Para mim foi a melhor definição de propósito que eu já ouvi, porque eu acredito particularmente que o nosso mercado carece de uma clareza sobre qual é a minha oferta. Sabe aquele negócio de quando você vê na rodovia alguém vendendo jabuticaba, você vê a próxima banca vai ser jabuticaba também, porque é a fruta da estação. Então, o que você tem para ofertar hoje? Para qual público? Mas gostei muito da inversão. O que no mínimo você não quer ofertar, porque não dá para atender todos os públicos e ter uma oferta única e ficar comparando o preço como fator diferencial, porque o ticket médio que as academias recebem hoje estão no limite mínimo do necessário para rentabilização. E ter um propósito claro atinge muito mais facilmente a intenção e o valor daquele cliente querer pagar para aquilo. Então, no segmento de água,
eu não tenho dúvida que quem trabalha com a metodologia como a do Gustavo deixa muito mais claro qual é a modelagem da oferta e você pode colocar um preço com muito mais facilidade do que simplesmente ter uma piscina para ensinar crianças, idosos e adultos a treinar. Muito bom. Gustavo, levando aqui para o lado Você respondeu uma terceira pergunta, naturalmente, o que o esporte trouxe para você como empreendedor. Eu queria reforçar a fala de planejamento e foco no propósito. Imagina como que num esporte de alto rendimento você teria um grande resultado se estivesse fazendo 2 ou 3. Dificilmente eu, pelo menos, não conheço um atleta que tenha resultados magníficos como você teve, ou seja, resultados a nível mundial, fazendo mais do que 1 ou 2 esportes, não é verdade? É difícil, é muito raro você ver isso, inclusive. Tem alguns atletas que você pega assim, fora da curva, né? Você vê, o Michael Jordan foi jogar no profissional de beisebol, né? Não na primeira liga, mas na segunda liga americana, que já é uma coisa absurda. Tinha um cara chamado Deion Sanders, que ele foi quase campeão do Super Bowl e do World Series nos Estados Unidos, no futebol americano, pelo Atlanta Falcons e pelo Atlanta Braves, da mesma cidade. Olha que louco, o cara ele sai do futebol americano, ele era defensivo ali, um atleta defensivo, ele sai no dia seguinte e está jogando beisebol. E o cara é bom nas duas, um dos melhores do mundo nas duas posições. Pô, é muito raro isso acontecer. Acontece. Ou mesmo versatilidade dentro do próprio esporte, né? Você pega o Michael Phelps, um cara super, mas super versátil. Dá para fazer? Dá certo? Tem exemplo? Você até tem que esmiuçar bastante. Mas o cara era muito, né? Uma habilidade muito grande, você tem um dom para aquilo, tem o talento desenvolvido, você tem uma série de outros atributos, né? Eu não recomendo, se você não tem todos os atributos para fazer tudo ao mesmo tempo, fatia, que é a grande maioria da população, 99% da população. E eu acredito que seja a grande maioria dos empresários. Sim. Ou seja, fatia o teu olhar, fatia o público e o tipo da experiência que você quer ofertar para o público, você vai ter muito mais chance de ter sucesso do que simplesmente vender uma ideia de alcance do que o mercado gosta de chamar de resultado físico, e lá na frente você sabe que esse resultado físico depende muito mais do teu cliente do que do teu próprio serviço. E aí a clareza da oferta fica perdida no meio da relação e tudo mais se vira somente dinheiro. Muito bom. Falando agora sobre reflexo da pandemia, Gustavo, nós passamos aí por um grande cisne negro, né, que ninguém esperava, um impacto absurdo. E eu queria perguntar para você, qual foi os teus maiores aprendizados durante um momento tão caótico aí que a gente tenha vivido para as empresas, também para as pessoas? Olha, a gente teve... A pandemia, acho que ela trouxe muito aprendizado. Quem não aprendeu nada com a pandemia, se lascou de vez. Você lascou de... Vai, meu. Você fazer reflexões, assim, em termos de desenvolvimento próprio, né? Do seu desenvolvimento pessoal, aprendizado em equipe, né? O que aconteceu ali para a empresa se manter, né, num segmento que foi tão duro, né, a pancada foi muito forte, né, dentro do nosso segmento. A gente acabou entrando num lado de entretenimento, um lado de restaurante, de bar, de balada. A gente ficou ali naquele meio, né, e por várias razões, né, e isso foi muito ruim. Então, quando você está naquele momento muito duro, você tem que reagir. A resiliência é a palavra aqui, né, para que você possa levar um golpe duro e você se reerguer. Tem muitas empresas que ganharam muito dinheiro ou sofreram menos, né, em outros segmentos ou dentro do próprio segmento. Tinha caixa, fechou, segurou a onda, voltou mais forte. Ou comprou novas empresas porque tinha dinheiro em caixa, aproveitou uma oportunidade. Muitas crises você tem várias boas oportunidades. Mas eu tive acho que o grande aprendizado foi um aprendizado interno, é que a gente olhar um pouco mais para dentro da nossa casa. Isso foi um grande aprendizado. E o que isso significa, né? Tanto na empresa quanto a própria casa mesmo. Eu estou falando o seu lar, né? Eu não estou falando de você cuidar e investir na sua casa, que isso aconteceu e a indústria de construção civil cresceu muito. Eu estou falando de você olhar para dentro mesmo. Olhar para aquilo que você valoriza. Para as pessoas que estavam ao seu lado durante a pandemia, que a gente não podia ficar com outras pessoas. A gente ficou recluso. Perfeito. A gente passou a conversar mais com pessoas da nossa família virtualmente do que a gente fazia antes. Então, antes você conversava menos, pelo menos esse foi o meu aprendizado. Eu tive a oportunidade de estar com os meus filhos, que são 2 filhos já na faculdade. Um se formou na faculdade, a outra estava entrando na faculdade. 3 meses, os 2 em casa. Quando que você vai ver isso? Né, com jovens que estão batendo asa, que estão voando e que querem estar em outros lugares para poder aprender, para poder crescer. Então, você faz meio que um ajuste da sua própria casa, né? Você olhar e falar assim, nossa, olha o alicerce, olha a base, né?
Porque às vezes a gente quer arrumar o mundo, né? A gente quer resolver todos os problemas, ou a gente se preocupa com tanta coisa, é dólar, é guerra, é não sei o que, eleição que a gente vai passar agora. E a gente tem tanta preocupação, mas e dentro de casa, como é que tá? Tá legal? Tá organizado? Você tá bem? Né? O casamento tá próspero? Os filhos estão adequados? Pensamento, valores familiares? Como é que tá isso? Como é que tá essa estrutura aí? Aí depois você se preocupa com o resto. E tem muita coisa, mesmo dando tudo certo, né? A gente tem muita coisa para ajustar ali. No aspecto da empresa, dos desafios que a gente teve, e no nosso a gente teve desafios grandes, né? Como muitas empresas aqui, a gente teve que demitir, né? A gente teve que fazer redução salarial pelas leis que foram vigentes na época, para que a gente pudesse manter o emprego. Só que eu acredito que a gente saiu fortalecido nesse sentido, porque todo mundo estava disposto a ajudar. Perfeito. Então você pega aquela questão da cooperação, né? Você fala trabalho em equipe. Trabalho em equipe é um valor muito organizacional. Todo mundo quer trabalhar em equipe. Mas você não contrata uma pessoa e fala assim, você trabalha em equipe? Ela fala assim, trabalho, beleza, está contratado. É comprometido? Sou, está contratado. Eu só quero gente comprometida e que trabalha em equipe. E aí? Só que você não consegue saber isso numa entrevista. A hora que o cara entra... num momento desse. Num momento de construção, né? O comprometimento tem a ver com a participação, o engajamento, aquela coisa toda. Mas quando você fala de equipe, é o companheirismo ali, é a união, é a cooperação que você tem. Isso é um valor que está em você, está em mim. Perfeito. O trabalho em equipe é uma construção, que ele acontece se você tiver esses valores. E eu acho que isso foi um grande aprendizado. Você poder contar com gente que está ao seu lado, você identificar quais são as pessoas que merecem estar com você. E acho que do outro lado também da responsabilidade da empresa, do esforço da empresa, né? Isso é valorizado. Sim. Às vezes a gente é mal interpretado, né? E acho que esse é uma questão de comunicação também, né? Porque a gente tem empresas para gerar lucro, para gerar riqueza, mas também para gerar trabalho, gerar prosperidade para o nosso país. Então acho que esse aprendizado da cooperação e de estamos juntos aqui foi um sentimento muito legal e uma construção muito legal dentro do negócio. E a CAD Brasil, né? Que é o que a gente estava falando aqui hoje de manhã, né? No nosso evento de 1h30, rolou muito isso, né? O Ailton, que é o presidente, é o seguinte, eu estou no meio da pandemia ali, eu achava que estava no final, em outubro, né? O pau estava comendo ainda. Falei, Ailton, entra aí, cara, você já vai pegar, não vai existir mais pandemia, já estou te entregando um negócio zerado. A partir de agora, ó, PIB vai dar aí, sei lá, 50%. e os desafios continuaram. Sim. Né? Então, a gente enfrenta ainda algum tipo de desafio e resquício disso, mas o mercado ele está fluindo de uma maneira diferente. Então... Mas vai, né? Vai. Muito bom te ouvir falar disso, né? Que um evento como a pandemia faz realmente a gente refletir aquilo que normalmente é dito pelas pessoas que estão no último estágio da vida, que é olhar e dizer o que tem valor na minha vida é para onde eu estou dando o tempo e a atenção devida. Gostei muito dessa fala, né? E a gente pôde perceber isso muito forte na pandemia. Inclusive para o nosso segmento de atividade física, wellness, prevenção a doenças, né? Vamos falar aqui do mercado de atividade física. Foi nítido o reconhecimento agora de todas as pessoas que é muito importante se movimentar, é muito importante ter uma vida ativa com atividade física frequente, porque a palavra comorbidade, ela estremeceu todas as pessoas dentro do mundo, né, no Brasil. Hoje eu tenho certeza que você pode perguntar para qualquer pessoa acima de 5 anos de idade e ele vai ter uma boa noção para te explicar do que é ter comorbidade e qual é o risco de uma pessoa sedentária. É verdade? Certo. Ou seja, um sedentário tem mais ou menos risco de problemas de saúde e até vir a morrer num evento desse. Isso, na verdade, sempre aconteceu, né? A pandemia só mostrou com muita clareza. E a gente precisa olhar para nós, olhar para a nossa família, olhar muitas vezes para a empresa. Mas dentro desse sentido aí, acho que tem 3 elementos. Se você fala de comorbidade, pode entrar aí na questão dos impactos disso. Hoje mesmo a gente estava falando também do estudo da Deloitte, do impacto econômico que a atividade física gera, né? Ou a falta de. O nosso mercado gera bilhões, né? E no mundo, estudos na Inglaterra, que depois que introduziram a bicicleta de uma maneira mais forte, como política de governo, para que você utilize locomoção, não sei quantos bilhões de libras lá no caso, foram ganhos na economia, né, de escala econômica, pelo fato de uma pessoa andar de bicicleta 20 minutos, meia hora antes de ir para o trabalho e depois voltando para casa. Ou seja, você tem um impacto gigantesco. Agora tem 3 elementos, né, e a gente está inserido nisso, né, o nosso mercado está inserido nisso, que aumenta a produtividade, que aumenta a saúde das pessoas, que melhora, que faz com que as pessoas vivam mais, vivam melhor, independentemente da área que você está atuando. E o nosso setor,
ele vibra isso, ele exala isso, ele vende isso. Essas três características, três pontos importantes, não características, mas três pontos importantes de sucesso, né? Então eu pergunto, você quer ter sucesso na vida? Sim, Então claro. você precisa fazer três coisas. Para quem está escutando aqui também, três coisas. E assistindo, né? Primeiro, você tem que dormir mais. Os efeitos do sono dentro da sua produtividade, dentro do seu bem-estar de saúde emocional e física, ele é gigantesco. Tá? A gente escuta muitas pessoas falando, pô, eu não durmo muito, não preciso dormir tanto. Às vezes tem orgulho de dizer que trabalho muito. Trabalho 18 horas por dia. 3 horas por dia. Exatamente, é balela. Tem poucas, é como aquelas exceções, tem exceções que realmente acontecem, pessoas não precisam dormir muito, mas tem estudos até mostrando, dentro do nosso segmento, isso é muito sério. Pessoas de alta performance que dormem menos do que 8 horas têm mais lesões do que aquelas que dormem 8 ou mais. Foi um estudo feito na NBA disso. Então você dorme menos, você tem mais lesão. Então imagina, dor nas costas, qualidade de produtividade durante o seu dia, os hormônios que você produz e que você recupera com uma boa noite de sono. Então essa é a primeira. A segunda é a alimentação. Então ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação balanceada. Às vezes você quer perder peso, não é com exercício que você vai perder. É com alimentação. Perfeito. E com sono. Pessoas que dormem menos são mais gordas. Propensas à obesidade. Propensas a ser mais, não necessariamente a obesidade, mas são mais gordos. Mas então tem um caminho para isso, né? Você fica mais ansioso, você deixa de produzir hormônios que regulam o teu organismo e você está mais tempo acordado e gera mais fome e você come mais. Perfeito. Então tem gente que vai comer 10 horas da noite, 11 horas da noite, acorda à noite para tomar um negocinho porque ficou com fome, ficou muito tempo acordado, é aquela coisa toda. Então, alimentação. Aí tem uma dica legal sobre alimentação, que é o seguinte. Pega um prato de comida, porque às vezes a dificuldade e nutrição, e não sei o que, começa aquela coisa toda. Mas pega um prato de comida, olha para o seu prato antes de você se alimentar, aí você fala, eu estou orgulhoso disso que vem pro meu corpo. É uma técnica. Perfeito. E se você dá risada depois que você viu o que você vai colocar no seu corpo, aí que a coisa tá ruim. Né? E isso acontece. Hoje, nem te falo, a gente tá numa feira aqui de negócios, né? Então você já sabe como é que tá a nossa alimentação aqui. Não tô orgulhoso hoje, mas amanhã eu vou estar. E o terceiro é atividade física. Então, pessoas que são mais ativas fisicamente, eu não estou falando, precisa ganhar maratona, baixar o tempo de 3 minutos, de 4 horas, nada disso. Atividade física regular. Quando você tem uma atividade física regular, você tem melhor condição de ser mais produtivo, de ser mais saudável, de ter melhor performance no seu trabalho, na sua vida. Então você dorme mais, se alimenta bem e faz atividade física, você melhora 20, 30% da sua produtividade. Se você trabalhar 10 horas, você ganha 3 horas. E aí? Perfeito. Perfeito. Por que as pessoas não fazem isso? Não entendo. Não, e eu queria puxar um gancho para um empresarial de toda essa fala. Isso são argumentos riquíssimos que todo o mercado pode utilizar na apresentação dos seus serviços que são vendidos como empresa de fitness e wellness. Não é verdade? Todo esse conhecimento serve para nós como pessoa e, naturalmente, para todas essas empresas que têm como razão social a atividade física, o bem-estar, o wellness. Porque isso é entregar um resultado muito mais amplo do que malhar em um equipamento por 1 hora. Exato. E é disso que a gente tem falado muito para o nosso público. É compreender muito mais, vamos dizer, o ganho muito maior do que simplesmente fazer atividade física. Qual que é o ganho para a tua vida? Qual que é o ganho para você como ser humano? Então, esse nosso segmento tem que ser muito mais valorizado e compreendido por nós mesmos, proprietários de academia, estúdios, academias de natação e muitos outros dentro desse segmento, que é saber vender aquilo que está sendo proposto. Então, trazer essa clareza para quem está comprando. Muito boa a tua fala, Gustavo. Perfeito. Falando sobre futuro, como é que é a tua expectativa para segundo semestre de 2022, 2023, olhando para o mercado, para o nosso segmento, para o teu negócio, como que você está enxergando aí os próximos anos? Bom, a gente está numa ascensão, né? A gente, conversando com a turma e com os nossos parceiros, nossos clientes, a gente vê um aumento de número de alunos. A grande discussão é ticket médio, né? Que a gente acaba vendo uma flutuação, né? Alguns conseguiram aumentar o ticket médio, outros manteram, outros pioraram o ticket médio. A questão de preço, dependendo de onde você está no país ou na sua região demográfica, ela tem um impacto, né? A sensibilidade aos preços ela pode causar um dano maior ou menor, né? Então a questão de ticket médio ela é significativa. E o perfil do público, né? O público que as pessoas estão esperando e estão consumindo. Então, cabe ao gestor hoje, que a gente teve durante todo esse tempo,
um grande incentivo da imprensa, que é assim, faça atividade física, melhor para sua imunidade e tudo mais, só que está todo mundo preso. Sim. Agora a turma saiu, né? Diminui os casos de Covid, essa coisa toda baixa poeira, então a gente tem a população toda que foi metralhada, que o seu sistema imunológico melhor, ele salva você de alguma coisa que seja mais grave, então agora você tem a oportunidade de ir lá e fazer. Só como a nossa memória é meio curta, né, a gente acaba se acomodando. Não, agora que passou, estou vacinado, não preciso fazer atividade física. Mesmo sabendo que isso vai melhorar, isso vai evoluir o seu sistema para que você possa fazer todas as outras coisas, né? Então eu vejo com bastante otimismo no nosso mercado. O nosso potencial de crescimento ele é gigantesco, né? É gigantesco. A gente fala de 4, 5% da população que pratica atividade física em academias. Isso é muito pouco. Estamos falando assim, um pouco abaixo de 10 milhões, né? Não sei se o número continua esse, mas é mais ou menos isso, né? 200 milhões de pessoas. Cadê os outros 190 milhões? E 190 milhões a gente tem pessoas que podem, que não podem, gente que está em cima do muro, gente que está em dúvida, gente que quer, que não sabe como começar. Mas é um número muito grande. É um número muito grande, né? Então a gente tem essa oportunidade e acho que a gente tem que desmistificar. É um grande desafio nosso desmistificar a atividade física, né? Porque se você faz de maneira errada, você se machuca. Se você faz de uma maneira... você não tem a relação com a dor, né? Você não sabe o que é dor muscular ou o que é dor de alguma outra coisa. Então fica preocupado a população, as pessoas que estão fazendo isso, né? Às vezes só subir escada já não gosta porque faz um esforço muito grande. Então, acho que tem um pouco disso. Na questão infantil, que é o nosso grande público, acho que os pais, a gente tem uma oportunidade gigantesca, né? Principalmente no mundo aquático, que é o mundo que a gente vive, que você tem muita situação ali do salvamento aquático, das questões de salvamento aquático, né? Muitos pais eles buscam atividade física por conta de segurança. Então, se eu tenho segurança, né, eu quero ter segurança quando eu vou numa praia, quando eu vou em algum lugar, quando tem uma piscina próxima. Então, as oportunidades estão todas aí. Eu vejo com bastante otimismo, eu vejo os números crescerem. Né? Eu acho que tem uma profissionalização do mercado. Né? Hoje, de volta no assunto da CAD, né, que estava ali com o Edgar, estava com o Felipe Savoy da Bluefit. Então, assim, não fala nem que academia, é número de lojas, né? Sim. Porque a gestão, ela mudou um pouco a visão. Então, quantas lojas você tem? Tem os 100 lojas, aí o Edgar tem mais de 1000, né? Então, você fala, pô, tem mais de 1000 lojas. Então, olha como uma loja, né? Uma loja que oferece um produto. E esse produto, o nosso produto, ele traz um bem-estar físico e mental para a população e ele traz um resultado gigantesco. Está tudo na nossa mão, né? A gente tem tudo a nosso favor aqui. O que basta é convencer a turma a vir e aqueles que vierem ficarem. Sensacional, sensacional. Gustavo, caminhando aqui para a última pergunta, o que o Gustavo Borges diria para um empreendedor que está pensando em entrar nesse segmento fitness, especialmente no aquático? Qual seria um conselho que você traria para esse empreendedor que hoje está querendo entrar nesse segmento de águas? Eu acho que para qualquer segmento, seja ele da natação ou do fitness, ou sapataria, pizzaria, seja lá o que for, né? Eu acho que o grande ponto do empreendedor, primeiro ele tem que gostar de empreender. Qual que é a diferença de você gostar de empreender ou não gostar de empreender? Né? Você não gosta de empreender, mas você acha que o cara ganha dinheiro, você vai pelo dinheiro e não pelo empreendimento, pelaquela paixão, você se danou. Não vai dar certo isso, porque você não vai gostar daquele negócio. Como é que você se envolve num negócio que você não tem uma paixão ali, né? Perfeito. A paixão é um canalizador emocional da entrega que você vai fazer. Então, assim, por exemplo, se você me colocar para vender cigarro, eu não vou curtir, não vou gostar. Tem gente que vende cigarro e que legal, vai lá e toca o teu negócio. Eu não gostaria de fazer isso. Então, coloca a tua energia em algo que você goste e queira empreender. E o querer empreender é você se educar na matéria, você saber como é que funciona o mercado, você estudar, você ter as ferramentas de trabalho adequadas para que você possa fazer isso acontecer, ter uma noção de gestão, né, que isso tem mudado muito no nosso mercado. Antigamente a gente tinha o profissional de educação física, o professor que abria uma academia. Perfeito. E esse professor, não necessariamente ele tinha a noção do negócio, né? Então ele era muita paixão e pouca competência na gestão. Hoje, acho que esse mesmo profissional que abre, ele tem muito mais as ferramentas para que ele possa ser um bom gestor do que antes. E mesmo uma pessoa que não é da área, ele consegue inserir nesse mercado, com tudo isso que a gente vê nessa feira, por exemplo, e ele pode trazer melhores ferramentas, melhores práticas e conhecer o nosso mercado e avançar, porque no final das contas a gente quer o nosso cliente feliz, seja ele o que for.
Perfeito. atendendo ele de uma maneira adequada, toca o pau. Então, seja apaixonado por alguma coisa que você decida fazer. E se você quer empreender, os desafios são grandes. Vai lá, aprenda, estude e toca o pau. Aprenda, estude, planeje, provisione, crie expectativas e acompanhe nos números essas expectativas. A gente tem dito muito sobre isso. É impossível ser um empreendedor e não se preocupar, por exemplo, em engajar seu time no teu projeto, no teu sonho. Muitas vezes, o único cara que sabe falar muito bem da empresa dele é ele próprio. Se você pergunta para o colaborador, o cara não vai entender qual é a tua pergunta. Isso é um desafio básico para um empreendedor, tentando aqui complementar tuas palavras, que foram sensacionais. Perfeito. Gustavo, certeza. eu só tenho a agradecer. Queria abrir para você aqui, para deixar aí, então, um convite para vocês que estão na feira nos assistindo aqui ao vivo. Vão lá, o stand da MGB está aqui, mais ou menos onde, Gustavo? Para quem... Saindo aqui, olhando de costas para o teu stand aqui, é só pegar a esquerda e vai. A plenária está aqui em frente ao nosso stand, a plenária de cursos. Se você só pegar a esquerda. Pega a esquerda, o fluxo que você vai da entrada, chegar não lá, tem como perder. Conheça uma oportunidade ímpar de conhecer uma metodologia que funciona muito bem. É integrada à nossa tecnologia da Pacto Soluções. Isso. Fizemos recente avanços nessa tecnologia para que a experiência seja sempre muito boa. Me surpreendeu positivamente a preocupação que o Gustavo tem de que a experiência realmente do cliente lá na ponta seja muito positiva. E nós temos clientes em conjunto. Então, se você tem uma escola de natação, uma academia de natação, utiliza a Pacto ou utiliza a MGB, saiba que a gente pode tornar já isso está integrado menor e muito fácil, já está lá, entrar nas plataformas ali, já tem toda a instrução, a integração. É simples, né? E tem a complexidade de construção e de testes e tudo mais, mas é muito legal. Tá muito legal. Obrigado aí pelo convite e obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Muito sucesso para você. Show. Um abraço. Valeu. Até mais.